Nós temos problemas em relação ao nosso grupo de jogadores para a temporada. Estou falando de qualidade. Eu passei o ano passado inteiro falando de questão anímica, de vontade, de grupo bunda mole, de imposição, de personalidade, e o Alan Patrick capitão, tal. Tudo isso vale, sempre vai valer, sempre vai valer. Mas talvez neste momento, agora, imaginando que com o Abel, com o novo treinador, essa questão anímica mais ou menos se equilibre. O problema agora que eu quero falar com vocês aqui é qualidade. Qualidade. E tá falando aqui um cara que, mesmo no ano passado, nunca foi um detrator do time titular. Eu acho que o time titular do Internacional era razoável no ano passado. Razoável em determinado momento, analisando as coisas no papel. Analisando as coisas do papel. O que eu considerava um time titular do Internacional? O Rocher, o goleiro, mas o Rocher é um mão de alface. Não, o Rocher é um grande goleiro. Ele não estava jogando nada, pô, jogando machucado, preparação de goleiros do Inter é ruim. Rocher, bom goleiro. Bruno Gomes, lateral direita. Porra, tá bem? Tá ótimo. Na zaga tinha o Vitão e o Mercado. Tava ótimo. Na lateral esquerda, o Bernabei. Porra, um ano de merda, mas vamos lá. O Bernabei, o Abel prometeu recuperação dele e tal. No meio-campo, o Thiago Maia, que eu já não sei se fica, que também nunca jogou nada de muito importante no Inter. Segundo volante, o Alan Rodrigues, que agora está machucado, é um bom jogador. Aí eu projetei ali Carboneiro, Alan Patrick e Vitinho, que é razoável. Eu acho que o Vitinho e o Carboneiro, num time que vai brigar por títulos, tem que ser reservas, mas é razoável. E na frente eu até tinha projetado o Borré, embora a ideia do atual treinador seja diferente disso, o Borré mais para o lado, um centroavante e tal. Essa era a ideia de time titular, que era razoável no papel, no papel. Bom, Vitão foi embora, o Bruno Gomes deve jogar no meio-campo inicialmente, o Thiago Maia deve estar indo embora também. Nós precisamos contratar um centroavante. Então, essa ideia de time titular ela já não entusiasma. E aí tu tem uma questão importante para grupo, de elenco. Eu posso aqui sim com vocês falar da razoabilidade do time titular do Internacional, com todos à disposição e com todos jogando em alto nível, mas eu tenho que dizer que em relação ao elenco temos problemas importantes. Nós vimos coisas boas dos guris nesse primeiro jogo, mas é primeiro jogo, é uma coisa só e eu tenho horror a essa coisa. E muitos fizeram isso depois do final do jogo. Não precisa mais contratar jogador para meio campo. Tá aí o Benjamin. Não precisa. O Inter não tem nenhum centroavante, tá? Não tem nenhum centroavante. Não precisa. O Bezerra. Calma, calma. Esses guris, eles podem agregar. E se eles conseguirem agregar, eles vão agregar dentro de um processo junto do que se tem e do que se precisa. Se eles puderem agregar, eles vão agregar com o Inter fazendo contratações e mesmo assim eles estando juntos. O Inter precisa contratar, gente. O Inter precisa contratar. Nós estamos numa letargia absurdamente preocupante. Tu tem dois processos paralelos neste momento que apavoram em relação ao Internacional. A letargia, a demora, porque o Inter só contratou um jogador em mais de um mês, com toda a necessidade que o Inter tem, e os critérios de mercado que o Internacional está estabelecendo, que para mim estão muito claros. Para mim estão muito claros. É só tu olhar. O Internacional tem dois perfis de jogadores que o Inter está tentando contratar. Um deles é o cara livre no mercado, que o clube que estava com ele não quis continuar e que ninguém agora quis. E o outro perfil de mercado é o voltando de lesão séria. O Inter tem dois, três ou quatro casos aí de jogadores especulados no Internacional, que são de jogadores que passaram quase um ano sem jogar porque operaram o joelho. E aí o Inter quer pegar esses caras porque todo mundo tem dúvida em relação a eles e o Inter quer pegar e apostar nisso. É triste saber que esses são os critérios do Internacional, mas é assim que a banda toca. E a banda tocando assim, é difícil imaginar que o Internacional consiga jogadores diferenciados. Vai ter que ter muita criatividade. O Inter não vai fazer nenhuma contratação de expressão. Todo mundo sabe disso. Então vai ter que ter muita criatividade. Vai ter que ter muita criatividade. Coisa que não tem tido, né? Através do centro de análises do Internacional lá, que não descobre ninguém e que só dá furada. No ano passado, o capa do Inter indicou o Ronaldo, o Richard, o Kaique Rocha, o Alain Benítez, o Ramon.
Então é difícil confiar. Gente, hoje, hoje, com o que temos, hoje o Inter cai. Com o que temos hoje, o Inter cai. Claro que não vai ser o que temos hoje, o Inter ainda vai contratar. A minha preocupação é que não é pouca coisa que precisa para eu tirar da minha cabeça que o Inter tem grande chance de ser rebaixado. Precisa melhorar muito para tirar isso na minha cabeça. Melhorar muito. Ou melhorar muito no nível de contratações, ou no número de contratações também, porque não contrata ninguém. E aí depois é torcer para as coisas darem certo no que diz respeito ao trabalho do treinador, né? Vamos ter que torcer. Nós vamos ter que Cara, esse é o treinador que nós mais temos que torcer na história. O Pesolano é o treinador que nós mais temos que torcer, porque o trabalho dele precisa funcionar. Nós não teremos um grande grupo de jogadores e talvez teremos até um grupo de jogadores, o elenco como um todo, no total, fraco. Nós vamos ter que torcer muito para esse cara fazer um grande trabalho. E ele é o treinador que abre a temporada e, cara, não é aquela coisa mais assim, ó, foi mal no gauchão e manda embora. Velho, quando terminar o gauchão, já tem, sei lá, umas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro e nós já podemos estar afundados na merda. Então ele tem que dar certo. Ele tem que dar certo, não tem paciência, não tem calma. Nós precisamos torcer muito para o treinador dar certo. Esse é um ano, algumas pessoas têm tratado como ano de transição. Mas o ano de transição de onde para onde? O ano de transição de onde para onde? Se fosse um ano de transição para a próxima gestão diferente, não estaria se falando que a atual situação do Internacional quer lançar candidato no final do ano, que o Vitor Grumber vai ser candidato. Se a atual gestão está pensando em continuar no poder, eles não estão tratando o ano como de transição. Eles estão tratando como mais um ano, em que eles vão ser incompetentes mais um ano, como foram nos últimos 5 anos. Ano de transição é quando a atual gestão tivesse dito assim, ó, nós estamos saindo no final do ano. Vocês da oposição aí que assumam. Isso seria um ano de transição. Então essa balela não me cola muito. A atual gestão do Inter tem sede de poder. Tem sede de poder. Eles vão tentar uma maneira nessa temporada de continuar no poder. O Vitor Grumber já é o candidato. Já é o candidato. Só que, evidentemente, para a atual gestão ter alguma possibilidade de se perpetuar no poder, é um absurdo. Teria que acontecer alguma coisa de muito positiva na temporada. Teria que ganhar uma Copa do Brasil, alguma coisa que eu acho bem difícil que aconteça. Tomara que aconteça. Tomara que aconteça. Então, nós estamos diante de um momento preocupante no que diz respeito à nossa qualidade, gente. Nossa qualidade. Eu sei que nós tivemos nos últimos anos, em alguns momentos, nos últimos anos, não, 2024, nós começamos o ano com um grande grupo, porque o Barcelos torrou 100 milhões de reais da Liga Forte lá, e nós fizemos um grupo de bons jogadores, grande parte deles que não deu certo. Ali nós, né, vamos brigar por tudo, tal. O último ano a gente achou que ia brigar por tudo, porque ganhamos o gauchão com qualidade e tal. Mas neste ano, gurizada, neste ano a perspectiva agora é de brigar para não cair. Agora, essa é a perspectiva. Futebol é muito louco. Futebol é muito louco. O Corinthians e o Vasco chegaram à final da Copa do Brasil e o Corinthians ganhou a Copa do Brasil. O Vasco, com todo respeito, um time medíocre do Vasco da Gama, chegou à final da Copa do Brasil. Então não está impedido que o Internacional possa fazer um ano diferente. Não está impedido que o Inter possa fazer um ano diferente do que se imagina. Agora, estejamos todos com todas as luzes de alerta ligadas, porque o Internacional, neste momento, não contrata, o Inter tem deficiências importantes de grupo, e o perfil de jogadores que o Inter está buscando no mercado é um perfil absolutamente preocupante. Preocupante. Vamos ver, vamos fazer acontecer. O campeonato já começou, o ano já começou, o Inter está jogando com os meninos e que legal, as primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho, mas quando a gente piscar e abrir o olho, quando a gente piscar e abrir o olho, já vai estar terminando o gauchão e o brasileiro já vai estar lá adiante. E tomara que quando a gente pisque o olho e abra, não encontre com os olhos abertos, não veja algo ruim. Porque o ano, eu repito, é muito perigoso.